Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Você que tem sua Bíblia, abra lá no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom, Pai. Confesso que essa palavra que o Senhor pediu para trazer hoje não é uma palavra que eu tenho estudado recentemente. Eu tenho outras palavras no meu coração, mas o Senhor, Ele, desde semana passada, Ele me lembrou dessa passagem aqui e Ele falou: guarda ela. E hoje aprove o Senhor a me conduzir a isso. Livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Há uma graça muito grande do Senhor aqui nesse lugar, irmãos. Papai, há muita graça de Deus nesse lugar. Há muita graça do Senhor aqui. Nós chamamos Jesus. Ei, 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Você pode tomar o seu assento? Aquele louvor que entoamos, o louvor da harpa. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. O que o Senhor quer nos dizer hoje é: deixe tudo no altar. E essa palavra que já estava no meu coração antes do Senhor usar essas confirmações. E ao longo do culto o Senhor foi falando, eu fui entendendo. Nossa, é essa passagem, essa palavra. E o Senhor revelou algo ao meu coração que é muito forte e que eu creio que vai ser bênção, vai gerar fruto no seu coração. Esse versículo que nós lemos diz aqui, está na passagem de Elias. Elias, ele está num embate terrível, num grande confronto com os profetas que adoram outros deuses, ou seja, profetas de Baal. Se eu não me engano, mais de 450 profetas. E ele estava ali no Monte Carmelo, porque o Senhor deu uma estratégia para ele. O Senhor disse: Elias, ei, faça esse desafio. E Elias ouviu a voz do Senhor e propôs esse desafio com eles. Olha, vamos apresentar um novilho, um animal ali como sacrifício. Vamos colocar ali no altar, e aquele Deus que vier como fogo e consumir todo o animal, esse é o Deus verdadeiro. Porque naquela época eles estavam num embate terrível para saber qual Deus era o poderoso, era o verdadeiro. Se era o Deus de Elias, Deus de Israel, ou o Deus de Baal. E Elias, ele profetizou: olha, durante 3 anos não haverá chuva. E não houve chuva. A terra passou uma sequidão terrível, terrível. E eles começaram a clamar ao seu Deus, Deus de Baal: manda chuva e tal. E eles passaram por um tempo muito complicado. E aí chegou nessa época aqui que Elias estava sendo procurado.
E quando acharam Elias, Elias foi e propôs esse desafio. Só para resumir bem a história e contextualizar a gente. Pronto, Elias foi e preparou esse novilho, e eles prepararam o animal. Só que eles foram primeiro. Elias falou: vocês podem ir primeiro. Eles foram primeiro. E o que eles fizeram? Eles colocaram o novilho, cortaram em pedaços, colocaram o novilho no altar e começaram a clamar a Baal. Diz lá no versículo 26. Então no versículo 26, eles começaram a clamar ao Deus deles. Mas o versículo de 26 vai dizer, 18, 26: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que sentia feito. Versículo 27. E aí Elias, como tinha muita confiança no seu Deus, Elias, como tinha muita certeza do que estava fazendo, Elias foi e começou a caçoar deles, começou a tirar uma onda, começou a zombar um pouquinho deles, na brincadeira. E ele começou a dizer: olha, clamai em alto. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Então o que ele estava dizendo: olha, começa a gritar mais alto. De repente ele foi fazer uma viagem, de repente ele está dormindo, ou ele está falando, ele não está podendo escutar vocês. Olha, começa a clamar mais alto. Elias tinha muita certeza, muita confiança. E imagina 450 profetas ali, e ele sozinho, e fora o povo que estava ali assistindo aquilo tudo. E, claro, indo para o lado de Baal. Todo mundo abandonou o Deus de Israel. Elias estava só. E aí, no versículo 28, diz que eles gritavam cada vez mais alto, conforme o costume religioso. Eles se retalhavam com facas, com lanças afiadas, até escorrer sangue dos seus corpos. Eles começaram a se cortar, a se fazer um carnaval, começaram a fazer um grande teatro, uma grande coisa ali, tudo para o Deus deles responder. Só que Elias sabia qual era o verdadeiro Deus, e Elias sabia que não ia responder. E no versículo 29, depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício, na tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu aquela invocação. Então Elias, a partir daí, ele convocou todo o povo e falou: olha, cheguem todos mais perto de mim. E todo o povo, ele começou a se reunir. Se coloque naquela situação, se imagine, todo o povo ali chegando perto do altar, e os profetas saindo todo machucado, todo ensanguentado, e nada, derrotados. E Elias, é a vez de Elias. E agora? O que Elias fez? A primeira coisa que eu e você, o Senhor quer que eu e você aprendamos: Elias recompôs o altar. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Não tem como você começar com o altar que já está quebrado, sem antes você restituir ele. Não tem como você adorar ao Senhor, fazer algo, oferecer algo ao Senhor de qualquer maneira. Você primeiro tem que limpar o altar. Você tem que restaurar, restituir o altar. E o que seria recompor o altar, restituir o altar? Seria você deixar de fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Você se render ao Senhor e dizer: Pai, eu estou errando nisso. Eu não consigo, Pai. Deus, o meu pecado é esse, a minha falha é essa, eu não consigo largar isso.
mas eu creio que no Senhor, e agora eu afirmo um compromisso com o Senhor, Pai. Eu agora quero limpar o meu coração, eu quero deixar todas essas mágoas, tudo isso para trás. E quando você afirma um compromisso, quando você dá esse passo, ei, você está recompondo o altar, você está limpando, no processo de limpeza, de reconstituição do altar. E aí depois que você reconstrói o altar, Elias começou a fazer o quê? Construir o altar. Então ele começou a construir de acordo com como Deus queria. Porque às vezes o nosso altar, o altar que nós levantamos, está construído da maneira que nós queremos, não o que do Senhor quer. Eles, o profeta de Baal, construíram da maneira que eles queriam. Ele não poderia oferecer o mesmo sacrifício com essa construção. Não, primeiro eu tenho que limpar aqui, purificar tudo, e agora eu vou construir como o Senhor deseja. E aí ele começou, olha isso, Elias recompôs o altar. Versículo 31, Elias escolheu 12 pedras. 12 pedras. Não vou nem entrar muito em questão no que significa as 12 pedras, mas os irmãos de repente já devem entender, conforme o número das tribos. E aí ele diz, tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor, e em seguida fez em volta uma valeta com capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então ele começou a colocar as 12 pedras, e em volta ele fez uma valeta, uma vala. Amém? Vocês estão entendendo até aí? Glória a Deus. Em volta ele fez uma vala. Em versículo 33, então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha, e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas se ele quer que pegue fogo, por que ele vai molhar a lenha? Por que ele vai molhar a lenha? Todo mundo sabe que a madeira, quando está molhada, quando está tudo molhado ali, é difícil o fogo ali consumir, pegar fogo. Tem que estar tudo ali, imagina a dificuldade, tudo sequinho para pegar fogo. E o que ele faz? Ele vai totalmente ao contrário. Ei, coloca água, enche isso aí tudo de água, joga sobre o animal, joga sobre a lenha, deixa escorrer para a valeta. E tudo, imagina o povo olhando assim, meu Deus. Uns deviam de falar, para que tudo isso? Que bobeira, que besteira, para que tudo isso? Aí outros deviam pensar, ele é louco, botando água, como que o fogo vai consumir isso aí tudo? Só que eles não entendiam que o fogo, ele não vem de baixo, o fogo não vem da lenha, o fogo não vem aqui desse plano material, mas o fogo ia vir dos céus para consumir o holocausto. Eles não entendiam o que iria acontecer naquele lugar, mas Elias, ele tinha visão, ele entendia. O Senhor está falando nesse lugar, irmão. Ei, Pai. E ele falou, olha, enchei d'água. E aí ele disse no versículo 34, se eles pensaram que Elias foi louco, Elias vai ser 3 vezes louco. Ele vai falar, repete esse procedimento uma segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez, encheram de água. De novo ele ordenou, fazei-o pela terceira vez. E eles assim fizeram, pela terceira vez, encheram de mais água. Meu Deus, vai virar um rio. Como é que pega fogo no mar? Desse jeito, parece um mar. No versículo 35, de modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. E aí quando chega o pôr do sol, Elias apresenta esse sacrifício. Elias aproximou e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra.
não foi dele mesmo. Ele deixou claro aqui, foi por ordem expressa. Da tua parte que realizei tudo isso, mediante a tua palavra. Quando a gente faz algo mediante a palavra de Deus, faça confiante. Faça confiante. Dê um chute na dúvida, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não importa se tem uma multidão contra você, não importa se mandou jogar água, não importa se a circunstância está totalmente ao contrário, e você pergunta a Deus como isso irá acontecer, mas não importa, continua acreditando, porque isso vai acontecer. A palavra do Senhor é digna de confiança. E aí no versículo 37 ele diz: agora pois responde-me, ó Yahvé, ó Senhor, atende-me para que este povo reconheça que só Tu, ó Senhor, é Deus, e fazes o coração desse povo retornar para Ti, Senhor. Tinha propósito. No versículo 38, então no mesmo instante caiu fogo do céu, do Senhor, sobre o sacrifício. E aí agora eu quero que você conte comigo, repita: sobre o sacrifício. E queimou o que? Completamente, bem como toda a lenha, repita, toda a lenha, as pedras, o chão em volta, e ainda secou toda a água. 5 coisas que o fogo tomou naquele lugar: o sacrifício, a lenha, as pedras, o chão e a água. 5 coisas que o fogo tomou conta. Não sobrou nada. Imagina aquele povo todo assim, surpreso. Mas eu quero te dizer que uma sexta coisa que não está escrito aqui diretamente, mas que está no texto, e vocês vão ver. Mas uma sexta coisa o fogo queimou. Mas que sexta coisa é essa, Breno? Elias, ele deixou tudo no altar. Ele entregou tudo no altar. Toda a coragem, toda a ousadia, todo o medo, tudo ele entregou no altar. Porque se ele falhasse, o que seria de Elias? Ele poderia morrer naquele momento. Todo mundo queria pegar e matar Elias. Mas Elias foi confiadamente, Elias foi com coragem. Mas uma sexta coisa o fogo lambeu. E no versículo 39, olha o que vai dizer no versículo 39: o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nesse versículo 39, o que foi consumido foi toda a dúvida do coração deles. Essa sexta coisa aí é principal que foi consumida pelo fogo naquele momento. Além das 5, toda a dúvida que restava no coração de todas as pessoas ali foram consumidas pelo fogo do Altíssimo. Onde a partir de então não restou mais sombra de dúvida, a partir de então não restou mais nada, só restou confiança. Ei, nós sabemos que agora que Ele é o Senhor verdadeiro, o Deus de Israel. E eles declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não temos mais dúvida, não cocheamos mais em 2 pensamentos, não somos dobres de coração. Elias ordenou no versículo 40: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum escape. E eles tomaram ali a punição do Senhor e foram mortos. Porque Deus, Ele vela pela sua santidade. Deus, Ele é santo, Ele não deixa o nome dEle ser envergonhado. Mas só que o povo, como na oração de Elias, o povo, ele retornou para o Senhor. Ele retornaram os seus corações para o Senhor, retornaram os seus pensamentos, sua confiança para o Senhor. E a partir de então, só resumindo a história, Elias vai para um cantinho, olha um sinal no céu e vê o anúncio de uma grande chuva. E a grande chuva, ela cai abundantemente sobre todos. Então, quando a dúvida sai,
a bênção do Senhor começa a cair. Quando o medo sai, a bênção do Senhor começa a jorrar. Então o que nós temos que fazer nessa noite que o Senhor manda para mim, para eu e você hoje? Ei, entregue tudo no altar. Porque essa dúvida que está no seu coração tem impedido de você acessar coisas que você ainda não experimentou. E o Senhor quer estar reservado para você experimentar. Talvez um medo que você tem de se lançar, de se jogar, está prendendo você. Se lance, entregue tudo no altar. Não há espaço para dúvida. E aí, uma coisa interessante é que Elias falou para Acabe: ei, pega a sua carruagem e vai, porque virá uma grande chuva. E aí Elias foi lá para cima, ficou um tempo lá. Só que quando começa a descer a chuva, o que Elias faz? Elias começa a correr. No versículo 45: em pouco tempo o céu se escureceu completamente, como as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. E agora olha no versículo 46, como o Senhor é completo em tudo. Então o poder de Yahvé, ou seja, o poder do Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo a sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Temos aqui Usain Bolt. Quem é Usain Bolt perto de Elias? Quem é Usain Bolt? Esse aqui foi o homem mais rápido que já viu, toda a história já viu. Acabe já pegou essas carruagens, já estava indo. A palavra diz que o Espírito se apoderou dele de tal forma que ele, correndo, com uma força extraordinária, ultrapassou a carruagem de Acabe e chegou em Jezreel. E aí a palavra do Senhor nos garante que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos no Senhor Altíssimo. Ei, meu Deus, eu já quero encerrar. Bem objetivo, o Senhor pediu para si. Você coloca de pé, amém, nesse momento. Eu queria que o Ministério de Louvor me desse uma ajuda aqui e louvasse o finalzinho daquele louvor. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, aleluia, cante. Declare santo. Mais forte, declare santo, santo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Mas onde está o novilho? Onde está o animal? Onde está o sacrifício nessa noite? Ei! Oh, Jesus! O sacrifício somos eu e você. Se coloque no altar do Senhor. Entregue tudo no altar. Não há espaço para dúvida.
Se você tem dúvida no teu coração, se você tem mágoa, tem algum medo, algo está te prendendo, é hoje a noite de entregar tudo no altar. Você e eu somos o sacrifício do Senhor. E declare: Senhor, Santo Espírito, incendeia, que o teu fogo venha e leve toda dúvida, leve toda mágoa, todo medo, depressão, angústia, choro, ansiedade, leve toda depressão, em nome de Jesus. Se faça como sacrifício nessa noite. Se faça como sacrifício. Declare mais uma vez: Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo, Santo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo.